pela profissão da fé. Nós professarmos a fé diante da igreja e a fé também diante de Deus. A palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ainda Romanos capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Visto que pela graça de Deus, os amados irmãos se encontram aqui nessa noite para confessarem a sua fé diante dos homens, o Senhor também confessará quando chegar lá. E diante de Deus também. Eu vou fazer algumas perguntas a vocês publicamente diante da igreja e diante de Deus. E peço que vocês a respondam com sinceridade as seguintes perguntas. Vocês, irmãos, vocês creem em um só Deus, Criador dos céus e da terra, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês creem também que a palavra de Deus, as sagradas escrituras, elas são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática para a vida de vocês, e que todas as doutrinas e todo o ensinamento que são contrários a essa palavra, elas são perigosas e que são falsas? Vocês confessam que também somente o sangue de Cristo pode purificar vocês do pecado, porque vocês nasceram já pecadores, e somente o sangue de Cristo pode purificar vocês do pecado e dar salvação eterna? Vocês também estão arrependidos dos pecados que vocês cometeram? Estão dispostos a fazer a vontade de Deus conforme a palavra do Senhor prescrita nas Sagradas Escrituras? Vocês prometem, como membro dessa igreja, sujeitar a disciplina, as autoridades da igreja, enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras? Agora eu quero fazer algumas perguntas para os pais que estão com suas crianças aqui. A palavra do Senhor diz que a promessa de Deus para o batismo, quando Pedro, ele batizou quase 3.000 pessoas. Ele fez uma promessa, e ele disse que a promessa não é somente para nós, mas a promessa de Deus também do batismo é para os nossos filhos e para toda a nossa descendência. Ele diz assim, lá em Atos capítulo 2, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Diz que a promessa é para nós, mas não somente para nós, mas as promessas também são para os nossos filhos. É a promessa de Deus, que Deus não quer ser somente o meu Deus, mas quer ser o Deus dos meus filhos, do Pedro Henrique, do Daniel e da Débora. Ele também quer ser o Deus, não somente de vocês, mas quer ser o Deus dos filhos de vocês. E como vocês estão consagrando os filhos de vocês agora ao Senhor, eu quero fazer
uma pergunta para vocês, pais, que estão aqui com os filhos. Manuel, vem para cá também, que a Emanuele também vai se batizar. E eu quero que você responda como responsável por ela. E todos vocês aqui, cadê o meu disse também? Ah, já está. Né? Irmãos, vocês prometem diante de Deus e vão criar, educar e inculcar na mente dos filhos de vocês tudo aquilo que vocês prometeram agora como promessa diante de Deus? Sim. Vocês prometem também ser exemplo de piedade, orando pelos filhos de vocês, lendo a palavra de Deus com eles, levando-os para a igreja, ensinando eles a adorarem ao Senhor em reverência e respeitando as autoridades da igreja e os demais irmãos? Sim. Vocês prometem que vão se esforçar para a cada dia lutar com todo esforço para tirar os filhos de vocês das más influências, daqueles que querem levar para as coisas erradas e não vão ficar calados e vão lutar até o fim por eles? Sim, sim. Diante dessas promessas, nós vamos estar selando agora com o batismo, que é a promessa do Senhor para a igreja de Cristo. Nós vamos estar batizando os pais e depois estaremos então batizando os filhos. Eu peço ao presbítero Manuel que pegue o